Nós estamos, irmão, na nossa quarta aula da matéria de angelologia, conhecendo a respeito dos anjos bons e dos anjos maus, dentro da visão das Sagradas Escrituras. Já falamos um pouco a respeito dos versículos que supostamente poderia ser aplicado à queda do diabo. Falamos na visão paulina a respeito de demônios, concernente aos títulos dados como principados, potestades, dominadores e hostes espirituais. Falamos um pouco dentro de algum pensamento teológico a respeito da crença de alguns que acreditam haver uma diferença entre anjo caído e demônio. E paramos na página de número 19. E aqui na página 19, nós paramos na parte dos anjos amarrados em correntes eternas. Tentamos falar um pouco a respeito desse assunto na página anterior, trazendo uma explicação a respeito do que poderia ser essas correntes eternas, que de acordo com alguns podem ser anjos que estão presos em um determinado local e que isso pode trazer até algumas interpretações erradas e talvez podemos dizer alguns pensamentos fantasiosos pela pessoa não medir as consequências do que ele está falando baseado na escritura. E uma das coisas que eu falei com os irmãos, que talvez os irmãos já tenham ouvido muitas as frases, que quando as pessoas perguntam por que esses demônios estão presos, eles alegam o seguinte, que eles são os mais terríveis que existem. Essa é a razão dele estar preso. Aí a pergunta também poderia ser dada. Se esses demônios são os mais terríveis que existem, estão presos, por que que o Satanás, que de acordo com toda a construção teológica, ele é o líder de todas as hostes malignas, seja ela de anjos caídos, ou até mesmo versos ou barra demônios, crendo ou não na diferença de haver essa diferença entre anjo caído e demônio, a, tanto a crença de quem acredita, como é meu caso, que anjo caído e demônio é uma coisa só, como quem separa pensa que tem a linha de pensamento que o diabo é o líder. Então, se ele é o líder, não faz sentido acreditar que esses anjos estão presos pelo fato de ser pior do que os demais que caíram. Aí o pastor colocou uma ideia que eu acho que ela é mais convincente, que esses anjos estão presos por ter perdido, podemos dizer numa linguagem militar, sua patente como que se fosse conduzido em exército após ser derrotado e serem presos nessas prisões, que são cadeias espirituais. Mas, ao mesmo tempo, também, como eu disse, nós teríamos uma dificuldade, que em Apocalipse fala, sendo um texto utilizado para falar de um tempo que nós não conhecemos, que Miguel e seus anjos lutou com o dragão e seus anjos, dragão barra Satanás, e nem por isso Satanás está preso. Então, continuamos naquela dificuldade, porque se nós acreditarmos assim, o texto, outros textos não vai corroborar com o pensamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Esse é um assunto um pouco complicado. E eu também apresentei o fato da interpretação do versículo dentro da temática grega. Ela nos dá a condição de interpretar que o versículo diz cadeias eternas, sendo a condição dos espíritos ou desses anjos, e não o local onde estava, sendo o estado que eles se tornaram. Eles estão guardados em cadeias eternas, mostrando o estado que eles se tornaram para o dia do juízo. Eles estão condenados e acorrentados a permanecer como são, demônios que estão condenados ao juízo eterno de Deus. Aí o comentarista, o pastor, vai escreve aqui o seguinte, que nós temos que fazer distinção da palavra inferno, que inclusive na Bíblia as pessoas eles têm muito problema com essa palavra. O pastor até utiliza o texto de Pedro,
como eu disse para os irmãos, que lá as traduções, primeiras traduções de João Ferreira de Almeida, ele não traduziu a palavra tartaróis, ele simplesmente trouxe ela para o português e algumas traduções traz a palavra tártaro. Só que a palavra tártaro ali, também no texto de Pedro, não está designando o lugar ou local, e sim o estado dos demônios. Como eu já falei, nós não fazemos doutrina a partir de traduções, e sim da língua original. E a palavra tartaróis ali tem a ver com o estado que os demônios ficaram, e não com, por exemplo, os irmãos olham o texto e falar assim, ó, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aqui seria tartaróis, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, aqui a gente vai falar de Noé, fazendo a comparação. Não está dizendo que esses anjos caíram no período de Noé, só está dando uma declaração que ele não poupou, nem os anjos não poupou a população de Noé. Se os irmãos observam, ele fala que eles estão lançou-os no inferno, prendendo no abismo tenebroso. Então, o que dá a entender que é esse abismo tenebroso é o estado que eles ficaram, não que seja um local. E como eu disse, a palavra tartaróis ali não está designando local, e sim o estado. Mas, dentro do pensamento que esses demônios possam estar presos em um local, como é defendido por muitos, muitos defendem essa ideia, a Assembleia de Deus quase é em peso, não vou falar que é todo mundo, porque eu sou assembleano e não defendo, mas a Assembleia de Deus em peso defende a ideia que esse Tártaros é um local conhecido como o mais profundo do abismo e que nesse local estão esses demônios. E também lembrando que isso parte de um pensamento grego, essa divisão de Hades sendo considerado como um império da morte, isso é o pensamento grego, mitológico, e esse Tártaros, de acordo com o pensamento grego, é uma crença de como se fosse uma prisão dos titãs, dos supostos deuses que eles tinham. E se Pedro escreveu com esse interesse de mostrar que esses anjos estão presos nesse local, ele tinha em mente a mesma crença, que não altera em nada nas escritas bíblicas e na doutrina que ele queria passar. Mas o pensamento é esse: Tartus poderia ser uma cadeia espiritual, claro, onde estão esses demônios. E se esses demônios estão presos realmente nesse lugar, nós não sabemos por qual razão. Nós não podemos dizer que é porque eram os mais piores, porque entraríamos em contradição com o próprio Satanás. E a questão das batalhas, e eles perderam e foram conduzidos a esse local, fica complicado que houve batalha também com o próprio Satanás. Então, no pensamento que o pastor mostra aqui, que esses tipos de demônios estão presos nesse local, e é defendido por muitas igrejas. Ele vai dizer mais assim, porque certos anjos caídos estão livres, enquanto outros estão presos nas cadeias eternas, privados de sua liberdade. Porque, né? Certos anjos caídos estão livres, enquanto outros estão em correntes eternas, privados da sua liberdade. Vai falar, há duas possibilidades, como o apóstolo Paulo menciona, o julgamento de Deus na terra através do dilúvio e a prisão desses anjos. Alguns acreditam que os dois eventos estejam ligados. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o termo filhos de Deus, mencionado em Gênesis 4, refere-se aos anjos, que não conservaram a sua prisão, a sua posição de autoridade, conforme Judas 6, e coabitaram com a filha dos homens, produzindo uma raça de gigantes na terra. Acredita-se que, como punição, esses anjos têm sido aprisionados em correntes eternas. Como eu falei com os irmãos, esse é um pensamento defendido por Dr. Russell Shedd, aí muito conhecido na internet, o pastor César Cavalcante, e alguns outros pregadores, mas, acima de tudo, é uma teologia defendida pelas Testemunhas de Jeová. Inclusive, como eu falei com os irmãos na aula passada,
há pastores que defendem que o próprio diabo se transformou na serpente e teve um filho com Eva. Aí aqui entra o pensamento cabalístico, que tem aquela teoria de que Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, após recusar-se ficar por baixo dele no ato sexual, foi lançada no mar. Ali ela conheceu um demônio chamado Samael e teve muitos filhos demônios com esse Samael, e do qual também ela depois casou com o próprio Caim, pelo fato de tentar justificar que Caim saiu da terra, da região do Éden, e habitou no oriente do Éden. As pessoas até exageram, falam que ele foi para uma terra distante, não está escrito na Bíblia. Ele foi simplesmente para o oriente, a parte do oriente da região do Éden, e ali ele conheceu a sua mulher. O conheceu, ele coabitou com ela, teve relação sexual, e não conheceu e disse: Meu nome é Caim, e qual que é o seu nome? Como alguns pensam. E todo esse pensamento gera essas questões místicas de que Caim casou com o demônio, que essa primeira mulher de Adão teve vários filhos. E dentro do livro de Enoque, como eu falei, tem esse pensamento que esses anjos vieram e tiveram relações com essas mulheres, e delas nasceram gigantes. Mas se você observar o texto, a Bíblia vai deixar muito claro. Vou até ler o texto com os irmãos, eu parece que eu falei na semana passada um pouco a respeito disso, mas eu vou ler novamente. Fala assim, ó. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Como eu falei com os irmãos, o pensamento de Moisés aqui é mostrar a poligamia seguida do descendente de Caim, que era Lameque, que foi o primeiro polígamo na terra. Ele fala: então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, porque ele não viverá além de 120 anos. Aí vai falar, já mostrou que os filhos de Deus coabitavam, ele fala assim: ora, naquela época, também algum tempo depois, havia nefilins na terra, ou seja, gigantes. E o termo nefilins pode também ter o sentido de caídos. E se os irmãos observar, os gigantes nada tem a ver com os filhos de Deus, que supostamente no hebraico é Bnei Elohim, os filhos de Deus, que é defendido por bons teólogos como sendo os descendentes de Sete. E os nefilins nada tem a ver com esses filhos de Deus ou com os gigantes. Os nefilins têm a ver, ou melhor, com os filhos de Deus, e sim a ver com os gigantes. E se os irmãos observar, está falando, ora, naquela época, já na época que os filhos de Deus coabitaram com os filhos dos homens, haviam nefilins, ou havia gigantes na terra. Irmãos, observou o texto? Mostrando muito claro que os gigantes não são descendentes da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Indiferente se os filhos de Deus lhe fossem anjos. Aí eles constroem todo aquele pensamento que nasceu uma raça híbrida. E essa raça híbrida eram homens gigantes, que inclusive eles chegam a exagerar, falam que esses homens tinham cerca até de mais de 40, 50 metros de altura, e que eles consumiram toda a erva da terra, comeram tudo que tinham que comer, e após fazerem isso, começaram a comer humanos. Foi aí que Deus enviou o dilúvio, quando eles começaram a comer os humanos. Então, essa história você encontra no livro de Enoque, e tem muitos pastores que acreditam nisso. Os irmãos, por incrível que pareça, tem pastores que acreditam e defendem essa ideia que os anjos realmente coabitaram com as mulheres. Nós até falamos disso aqui. Falei a respeito até que é defendido pelo pastor César Cavalcante, como nosso irmão, se eu não me não falha a memória, mas foi o irmão William que falou a questão da passagem. Jesus fala que os anjos não se casam nem se dão em casamentos. Aí eu vi um debate do pastor César Cavalcante com o pastor Elias Soares, ele disse: eu concordo com você que os anjos não casam e não se dão em casamento, mas o texto não está dizendo que eles não podem ter relação sexual e reproduzir.
Aí eu até pensei, colocou os anjos numa situação bem complicada, né? Que aí eles ficou bem promíscuo mesmo, quer dizer, já caiu, não quer compromisso com mulher, mas ter relação e reproduzir, aí os anjos ficou ruim mesmo. Então, essa ideia, irmãos, ela é um pouco fantasiosa, nós temos que ser verdadeiros, porque se isso ocorresse, como eu liguei para os irmãos, nós estamos falando de anjos que eram bons, como é defendido pelo Russell Shedd, pelo César Cavalcante e outros. Esses eram anjos bons que, por alguma razão, eles interessaram pelas mulheres da terra. Aí eu fiz a pergunta: então por que que os demônios não fazem isso hoje? Ou os próprios anjos não fazem isso, se há uma separação de demônio com anjo caído? Apesar que eu creio que é a mesma coisa. Por que não fazem isso hoje? Depende de um corpo. Eu deixei muito claro que nós vivemos em um reino material. Esse reino foi entregue na mão do homem. Quando Deus fez tudo, ele entregou na mão de Adão. Para que Cristo tivesse direito a esse reino, ele precisou de fazer o quê? Encarnar. Os irmãos recordam disso muito bem na Bíblia. Jesus, para entrar aqui e morrer por nós, ele precisou de um corpo igual ao nosso. Então, ele passou a fazer parte desse reino. Por isso que hoje ele ressurreto, ele permanece como Cristo homem, o Jesus homem, como o apóstolo Paulo ensina, que nós não podemos ter em mente que Jesus ressuscitou e ele não tem mais o corpo que ele tinha, porque o apóstolo Paulo falou que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O mesmo Jesus que Estevão viu quando estava sendo apedrejado à direita do Pai. Então, nós temos um representante nosso no céu. Jesus venceu a morte, venceu o pecado como homem. Ele ressuscitou, nos dando direito à vida eterna. E para Satanás entrar nesse mundo, como ele fez com Adão e Eva, ele precisou de alguém que pertencia ao mundo. E quem era? Uma serpente. Ela era material. Ali, estou dizendo eu, pelo texto bíblico, que a serpente não era alegórica e tampouco era o próprio diabo que transformou em serpente, porque o texto vai falar que a serpente era o animal mais astuto da terra. Lá está dizendo que era um animal, então está falando que foi um animal criado por Deus. Deixa muito claro isso o texto, que é algumas traduções falam que o animal, o versículo não fala assim, ó, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito, tá? Em Gênesis 3, versículo 1. Então está muito claro que ela era do campo e que foi Deus que fez. Os irmãos estão compreendendo? Então não há possibilidade de nós acreditarmos que isso aqui é um ser espiritual, mas era sim um ser material que o diabo usou. Nós não sabemos se entrou no corpo dela ou se só abriu a boca dela, nós não sabemos. Mas foi influenciada por Satanás para enganar o primeiro casal. Para que ele pudesse ter condição de fazer isso, ele precisou de alguém do reino material, do reino dessa terra. Ele precisou daqui. Então, a possibilidade de um anjo ele assumir essa forma humana sem a permissão de Deus, eu acredito que é zero. Então, nós temos que ter em mente que esse pensamento cabalístico ele é um pensamento fantasioso e que às vezes empolga as pessoas. As pessoas gostam dessas coisas mirabolosas. O povão da igreja gosta disso. Como eu estou falando para os irmãos, que eu vi um pastor da igreja do Evangelho Quadrangular contando essa história que a serpente era musculosa, parece ser esses essas imagens feitas pela inteligência artificial aí com o corpo humano e cara de serpente, que eles estão passando a acreditar aí que tem até certas pessoas aí, eu esqueci o nome que eles falam, que elas são serpentes que vieram de outro planeta e estão habitando aqui disfarçada. Somente os políticos, eles falam que são os políticos. Então, esse pastor, ele alegou isso, que essa serpente, ela era com aparência humana, o corpo musculoso, mas era um formato de serpente e que coabitou com Eva, lhe dando o filho Caim, pelo fato da Bíblia falar que Caim era do maligno, em suas ações, e não literalmente. Então, esse pensamento, irmãos, eu particularmente, eu não acredito nele, que os anjos, eles
tiveram filho com essas mulheres, e esse filho fez a ser gigante. Primeiro, que o contexto não corrobora com o pensamento, e segundo, que o pensamento realmente é fantasioso. Esse é um pensamento dentro da linha Cabala, e dentro da tradição judaica do Talmud, o pensamento a respeito de Lilith, ele entra na parte de folclore do Talmud e deixa muito claro que é só uma crendice ou uma história criada na Babilônia e nada mais. Mas aqui o pastor vai mostrar o seguinte: ó. Será que depois de que Miguel derrotou o príncipe da Pérsia, será que depois desse príncipe ter sido derrotado, ele foi feito prisioneiro ou continuou em liberdade? É como eu falei com os irmãos, esse é outro a linha de pensamento. Ele vai colocar: alguns anjos caídos estão amarrados, tendo suas atividades encerradas, mas parece que pelo menos algum desses anjos estão libertos por um tempo por um tempo no final da grande tribulação, quando o julgamento de Deus for lançado sobre a terra. Isso é aquela parte que está lá no livro do Apocalipse, que fala que o anjo derramou, parece que o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, e ali foram soltos quatro anjos que estavam amarrados junto do grande rio Eufrates. Aí fala, os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. É claro que nós temos que interpretar o livro do Apocalipse de acordo com o seu estilo literário. Boa parte do livro do Apocalipse é usada através de alegoria e de simbologia. Então, observando o contexto aqui, nós podemos ver que são ações diabólicas que ela persuade a humanidade trazendo destruição. E se nós formos olhar literalmente, por que, que um anjo estaria preso debaixo do rio Eufrates? Dentro da crença que foi implantada na cabeça de muitas pessoas, principalmente de linha católica, qual que era o pensamento? Que o inferno era no meio, debaixo da terra. Verdade ou não? Os irmãos já ouviram isso? O inferno era aqui debaixo da terra. Nós estamos em um planeta, que eu creio que os irmãos acreditam nisso, que ele está suspenso no ar, certo? Os irmãos acreditam nisso? Nós estamos debaixo de nós, do lado, só tem espaço. E outros planetas e galáxias. Então, estamos suspensos no ar. Se o inferno ele é um reino, uma cadeia espiritual, ou lago de fogo, na verdade, não um inferno em si, que na conotação de inferno, já falei com os irmãos, ele tem conotação com o mundo dos mortos ou com sepultura. A palavra Gehenna, sim, tem conotação com o destino eterno. E esse Gehenna, que é o lago de fogo, ele não pode ser nessa terra. Primeiro, porque aqui nós estamos num reino material, o centro de nossa terra tem fogo, tem água, tem rocha, tem um monte de coisa. Então, foge do que é correto dentro daquilo que é geologia e de uma crença que não precisa de muito pensamento para ver que se é uma cadeia espiritual, não poderia estar aqui, teria que estar num reino espiritual. Primeira coisa. Segundo, o Lago de Fogo ele é narrado no livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 a 16, onde fala do grande trono branco. Nesse grande trono branco, quando todos são julgados de acordo com coisas que está escrito no livro e não é encontrado o seu nome no livro da vida, diz a Bíblia que eles são lançados no lago de fogo e de enxofre. Só que o versículo 1 fala assim: vi um grande trono branco, cujo que estava sentado sobre ele fugiu os céus e a terra. Se fugiu os céus e a terra, como que o lago de fogo estaria no centro dessa terra ou abaixo da nossa superfície? Os irmãos estão compreendendo que não bate com o texto bíblico? Porque se fugiu os céus e a terra, parece que o julgamento é feito no ar, no espaço aonde Deus sustenta todas as coisas. E se ele é feito nesse espaço onde Deus sustenta todas as coisas, não há terra para que ninguém pise nela, e quanto mais para ter um lago de fogo embaixo dela. Então, essa crença que já foi passado pelo pensamento católico, ao pensamento grego
que foi implantado no seio da igreja, isso vem sendo reproduzido no pensamento cristão, isso é completamente errado biblicamente. Por isso que todos esses pensamentos de divina revelação do inferno, tudo é mentira. Isso aí você não precisa acreditar em nenhuma coisa disso aí, isso tudo é mentira. Deus não quer saber. Se alguém, se, que o texto também é ambíguo, se alguém foi no inferno, e que talvez se foi ao inferno seria o Hades, o local de somente dos mortos, foi só Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que ele desceu às partes mais baixas da terra. Isso pode ser realmente o Hades, o local que é onde está os mortos perdidos, ou pode também ser simplesmente uma sepultura, que é a palavra em latim onde tem o credo apostólico que fala que ele desceu ao inferno. Só que inferno em latim tem a ver com sepultura e não com um local de mortos. Mas em Efésios também só fala que desceu às partes mais baixas da terra. Quem fala que desceu ao inferno somos nós, mas lá no texto não está isso. Os irmãos podem ler o texto que não faz referência a Hades, a nada, só fala que ele desceu às partes mais baixas, que pode ser a sepultura ou pode realmente ser esse local. Então, se o texto faz menção que Jesus desceu ao mundo dos mortos, ele é o único. Então, a dona Nadia, esse povo aí que foi no inferno, que escreveu o livro, tudo é mentira. Ninguém nunca foi lá. Eles, se continuar assim, eles vão acabar indo para lá mesmo um dia. E não vai ter volta. Não vai ter volta, vai ficar. Mas a questão é essa questão, irmão, que nós há na mente das pessoas esse inferno debaixo da terra, isso tem que ser arrancado. E sendo arrancado, nós temos que entender que esses anjos não estão literalmente presos em um local, um buraco qualquer, debaixo do rio Eufrates. Nós temos que entender isso. Então, eles estão em cadeias no mundo espiritual. E como eu falei, o que eu acredito no Apocalipse é que esses demônios que serão soltos são ações que vai causar determinadas coisas que vai trazer morte. E não que eles mesmos matarão pessoas, como alguns pregam, que matarão pessoas, que os demônios andarão pela rua solto. Eu já vi isso pregar, que os demônios vão andar solto para a rua de dia de sol quente, matando pessoas. E, na verdade, não teria como escapar se eles são espíritos, eles teriam facilidade muito grande de matar todo mundo com rapidez. Então, acaba criando uma fantasia na mente das pessoas em relação a esse tipo de coisa. Mas a ação do espírito maligno, ela realmente ela vem para destruir pessoas. Nós não podemos negar isso. E esses pensamentos que muitas pessoas criam acaba fazendo com que o demônio fica muito, vou usar uma linguagem bem humana, né? Muito tranquilo pelas pessoas criar tanta fantasia a respeito dele e das coisas de onde ele vive isso, que o demônio, a única coisa que ele pode imaginar ou até acreditar, esse povo não sabe nada a nosso respeito. Por exemplo, eu disse para os irmãos a questão que as pessoas alegam que o nome do diabo é Lúcifer. Isso, durante um certo tempo, dessas igrejas que é voltada para os trabalhos de teologia da libertação, chegaram a divulgar por muito tempo que Lúcifer, ele. Alguns defendiam que não pode entrar em ninguém, porque se ele entrar, a pessoa não suporta e ele destrói uma pessoa, igual se ela explodisse com a bomba dentro. E também que Lúcifer, quando ele se manifesta em alguém, não sai. Aí isso criou uma certa coisa Eu na já igreja. ouvi essa história, eu desconheço a base bíblica, não sei se existe. Mas isso veio de onde, essa crença? Isso vem desses pastores que gostam de amedrontar o povo e enganar o povo.
Mas não tem nenhuma referência, nenhum nada que eles tenham Bíblica, tirado. não, não tem nada na Bíblia, não. E, inclusive, a Bíblia fala que Satanás apostou-se de Judas, e De Judas Judas, eu tava não. para perguntar isso, ali, Porque porque Judas Judas não não babou, morreu? não caiu no chão, a única coisa que Judas foi fazer é pegar dinheiro. Sim. Parece hoje, né, que o Satanás aposta em alguns pastores, desses mesmo que enganam o povo. A única coisa que Judas foi fazer foi pegar dinheiro. Se você reparar, Judas não babou, não caiu no chão, nada disso. Então, a verdade tem que ser dita. Esses tipos de pastores, eles gostam de aproveitar das pessoas. As pessoas são carentes. Você quer chegar na igreja, você não precisa de revelação. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Pessoas que têm problema financeiro, tem problema com o filho, tem problema com o esposo, tem problema com a esposa, tem problema com o irmão, com alguém, tem um problema. Então, você tocou nesses negócios: finança, família, filhos na droga. Aí você faz aquela história da macumba, que fizeram macumba para você. Seu nome está na boca do sapo, na boca do cachorro, da formiga. Começa a inventar esses negócios. Eu vi. O povão gosta disso. Aí a pessoa já amedronta e fala: olha, eu vi uma mão é a sombra do seu lado. O pessoal gosta disso. Aí ele começa. Você tem que fazer a campanha para destravar isso, destravar aquilo. É o jogo de palavra. Você tem que destravar não sei o quê, destravar não sei o quê, e as pessoas vão fazendo campanha, dando dinheiro e vai indo. Vai soltando dinheiro do povo, aí eles começam a história, igual eu tô falando, que esse Lúcifer manifestar na pessoa e destrói a vida da pessoa. E se Lúcifer se manifestar, ele não sai também. E uma vez, por essa história de o Lúcifer manifestar e não sai, eu vi uma pessoa endemoniada e o demônio falou na boca dele: eu sou Lúcifer, eu não vou sair daqui. E a pessoa se rendeu. Agora, por quê? Ele deu força para o diabo. E o nome do diabo, como eu falei, irmão, não é Lúcifer, não faz diferença o nome dele. Qual que é seu nome? Ah, meu nome é Zé Cachorro, não interessa seu nome. Que diferença faz o nome do diabo? Os irmãos estão compreendendo? Então, esses tipos de coisa no mundo espiritual faz com que as pessoas ficam refém disso aí. Refém, porque as pessoas gostam disso. Eu já vi, eu estou falando com os irmãos, já vi muita manifestação verdadeira de demônio. Hoje em dia está vergonhoso, não está tendo. Os pessoal estão pagando pessoas para fazer de conta que é demônio. Mas já vi manifestação, como já vi coisas que não era manifestação demoníaca. E quando você está direcionado por Deus, Deus te dá discernimento e você entende que não é e manda parar a palhaçada. Mas essas igrejas estão contratando pessoas e vão, através desse tipo de coisa, que às vezes é até o próprio demônio mesmo, é porque não tem conhecimento e acabou dando força com palavras e o demônio passou a zombar dentro das igrejas de muita coisa. Mas boa parte dos negócios aí onde tem essas igrejas de teologia de libertação é mais engano. Eles gostam de enganar o povo, principalmente criando todo esse negócio em torno do diabo. Quebra de maldição, maldição hereditária, que os seus negócios estão amarrados é porque você não é dizimista, que a partir do momento que você começar a dizimar é a hora que Deus abre a porta. Aí que você precisa de comprar o sal grosso, comprar feijão por US$ 1.000, esse trem todo aí. Aí você continua pobre e os pastores vão ficando ricos. Eles usam o povo como massa de manobra. Essa é uma verdade. Então, as pessoas, por não conhecer o mundo espiritual, acabam sendo enganadas, primeiro, pelo próprio demônio, e segundo, por esses tipos de pessoa. Surgiu no Instagram um velho, que ele chama não sei o que, Marreta, que ele fala que ele é caçador de demônio, matador de demônio. E eu acho que se o demônio pegar alguém perto dele mesmo, ele deve correr, não deve fazer nada. E tem muitos outros. Tem um outro aí que ele parece o Capaz que não. O sujeito que tem a coragem de sair brincando com essas coisas, ele provavelmente nunca viu, ele não sabe o Ah, que que ele nunca tá viu, não. falando. Não sabe o que que ele tá falando, não. Nunca viu. Eu já vou falar com você uma coisa que eu já vi estando em lugar assim que até a risada do demônio na boca da pessoa que ele está ali te deixa tudo arrepiado. E que se você não tiver
buscando de Deus, uma vida pautada com Deus na palavra, na sua vida devocional de oração e consagração, você não tem coragem de ficar lá, não. Então, é coisa muito séria. E as pessoas ficam brincando com isso nessas igrejas. Essas igrejinhas. Quando eu falo igrejinha, eu não estou falando de tamanho de igreja, eu estou falando de igrejinhas que já perderam a unção de Deus e já perderam o compromisso com Deus. Eles só vão reunir para poder arrecadar dinheiro. Essa é a realidade. As igrejas, quando perdem a unção de Deus, eles inventam coisas. Eles inventam coisas dentro dela. Aí começa inventando isso. Primeira coisa que eles tiram, a palavra de Deus. Porque se tiver a palavra de Deus, aí confronta o pecado. Então, a primeira coisa que eles fazem, vamos banir a palavra de Deus. Que aí nós não vamos ter problema. Tirou a palavra de Deus, pode fazer as macaquices que for lá dentro. Toda besteira, qualquer besterol que eles falar lá, isso mesmo. O pessoal não conhece Bíblia, então eles jogam com palavra, enrola daqui, enrola de lá, faz o povo acreditar naquilo e fica por isso mesmo. E se você ouvir da boca de muitas pessoas, eu já convivi com muita gente desse estilo, eles falarem, se você não conhecer a Bíblia, você acaba entrando nas ideias deles. Que eles falam com tanta segurança a respeito do assunto, do nome, de coisas, e que você vê que é mentira, Simão. Você já viu também pastores que pouco falam de Jesus e parece que ele se especializou em Satanás e fala o tempo todo de batalha espiritual, Isso. libertação, o culto, a palavra dele todinha é sobre o Satanás. A aliança que a pessoa faz, sobre tatuagem que a Tudo. pessoa faz, é uma aliança com o Satanás aquilo, e ela discorre aquilo, aquele sermão, e você pega o outro sermão dele e o outro, é sempre assim. Tudo, eles veem demônio em tudo, tudo tem demônio, todas as coisas. Como nós falamos na aula passada, existe coisas que podem ser consagradas ao diabo? Claro que sim. E existe coisas que realmente nós não podemos permitir entrar dentro do nosso lar. Isso é evidente. Mas hoje, na verdade, hoje está um pouco caído. Mas por meados dos anos 90, apareceu muitos livros desses de batalha espiritual. Rebecca Brown, por exemplo, aquele livro Veio para Libertar os Cativos. Aquele outro americano que lançou aquele livro, Mundo Tenebroso. Veio essa mulher aí, que me fugiu o nome dela, que lançou Céu e Inferno. Eu ganhei aquele livro, eu peguei os dois, não aguentei, joguei na lata de lixo, que eu falei, isso não vale para nada, nem para colocar fogo essas duas porcarias. E muitos outros livros que surgiram, Porcos na Sala, e vai indo. Uma coisa que eu quero deixar para os irmãos, que eu acredito nessas batalhas espiritual, de acordo com Efésios, mostra isso, outros livros mostram. O livro de Jó mesmo é uma batalha espiritual. Que batalha espiritual não tem a ver só com expulsar demônio, tem a ver com muitas coisas que ocorrem dentro do lar da gente, com o filho, com tudo. E você, como homem de Deus, e a sua esposa, como mulher de Deus, não precisa de recorrer a pastor. Você pode buscar de Deus, Deus dá discernimento. Então, batalha espiritual existe. O que não existe é essas palhaçadas que eles fazem. Aí, como o nosso irmão Matheus falou, o assunto deles é falar só do diabo. Eles esquecem de falar de Jesus e falam só do diabo. Do libertador, eles não falam. Porque a tendência desse povo é mostrar o estrago que o diabo faz para você ficar com medo. Querem fazer com que as pessoas fiquem dependentes deles. Porque qualquer coisa que acontecer na cadeia, eles vão fazer o quê? Ligar para o pastor vai lá e pai faz aquela pressão toda e fala, fica tranquilo. Aí eles passam a ficar dependentes da liderança daquela igreja que eles vão. E eu falo que quando eu pastorei a igreja, que nós mexíamos com o trabalho dela, a igreja superlotava, irmão, superlotava. Mexíamos com a igreja em comunidade muito pobre, onde você vê que o diabo tem liberdade de trabalhar, lugar cheio de centros espíritas, de macumba, de umbanda, candomblé e essas coisas. E o, você via manifestação demoníaca. Então, a igreja superlotava de pessoas que eles não queriam Jesus. Eles queriam ver uma filha liberta, um filho liberto, endemoniado. Outras pessoas iam para ver o espetáculo, de acordo com o que eles eram espetáculo, que as pessoas que eram endemoniadas iam libertas. Eles ficavam vendo isso. Era uma batalha, e esse vendo. Mas esse povo aí, que essas vendeção de livro, de porcos na sala, esse negócio, isso tudo
balela, tudo mentirada. Porque nós não podemos. O que nós temos que ter em mente é as suas experiências espirituais, elas talvez vai servir para uma ou duas pessoas, como exemplo, mas não para todos, porque ela não é uma revelação universal. E as pessoas não têm semente. As pessoas passam a fazer doutrina das experiências que eles têm. Eles vão fazer doutrina na igreja. E aquilo parece que é Bíblia, quando na verdade é só a experiência que a pessoa. Isso é quando ele realmente teve a experiência, quando não é fruto da mente dele. Então, esse tipo de coisa é muito perigoso. Aí o pastor vai mostrar aqui a origem dos demônios. Vai falar: os demônios são uma classe de seres caídos que a Bíblia menciona com frequência. São chamados de vários nomes, espíritos malignos ou demônios, apesar de serem espirituais, de serem seres espirituais, têm uma ordem distinta da de Satanás e dos anjos caídos. De acordo com o comentarista está mostrando, de acordo com quem acredita que há essa separação de anjos caídos e de demônios. E dentro do livro do texto aqui, ele vai mostrar que esses demônios são quem apossam de corpos, amando do diabo para escravizar essas pessoas. São espíritos que vêm para dominar a vida de pessoas. E há muitas crenças dentro dessa linha espírita que acreditam, como eu falei com os irmãos, de uma forma diferente a respeito desses. O nome que eles dão para os demônios, que é diferente do nosso, que é orixás, outros são os nomes dados como Preto Velho, Caboclo, Pombagira, Zé Pilintra, que é uma questão mais cultural do que uma crença em demônio. E que são espíritos que não encarnaram mais. Por isso que eu disse para os irmãos que o termo da palavra demônio no grego, que dá o sentido de sem corpo, não encarnado, ela acaba corroborando com o pensamento, principalmente de linha kardecista, porque as demais linhas de matriz africana, como o Kibanda, o Banda e o Candomblé, que o Banda não é de linha de africano, vocês irmãos sabem disso, o Banda é nascido no Brasil, por um carioca. Essas linhas de pensamento, todos eles aceitam o pensamento de Allan Kardec. Como a Kibanda já é uma coisa mais pesada, eles não preocupam tanto com doutrina, mas o candomblé, eles aceitam o ensinamento do kardecista. E a Umbanda observa um pouco. O melhor, a Umbanda observa um pouco, o candomblé observa bastante, já o Kibanda não. Mas eles têm conhecimento da linha kardecista. A linha kardecista seria a linha doutrinária que eles escreveram. Eles não acreditam em macumba, essas coisas, acreditam no viajar no mundo do espírito. Só que tudo isso não passa de engano, onde eles vão esconder o que é uma realidade através de uma linguagem que floresce, que tampa aos olhos das pessoas o que é realmente o mundo espiritual, e quem não conhece acaba acreditando naqueles pensamentos. Mas essa linha que os demônios eles são seres que não têm corpo, acaba sendo um pensamento espírita. Mas o pastor vai mostrar aqui o seguinte, que esses espíritos malignos, indiferente se é anjos caídos ou não, a tendência dele é escravizar o ser humano. Tem aqueles que eles entram nele a ponto de essa pessoa se tornar-se possessa, e tem as pessoas que são oprimidas pelo diabo. E as pessoas que são oprimidas pelo diabo, eles têm mais dificuldade de libertação do que os que são possessos. Os que são possessos são libertos através do poder do nome de Jesus. Já os que são oprimidos requer uma atenção maior, um cuidado maior. Então, tudo isso é o mundo espiritual que esse povo que fica brincando e pagando gente para ir lá não conhece. Eles não conhecem. Eu não sei se o irmão já viu, fica um rapaz aí, para mim aquilo é uma idiotice. Ele sempre está lá. Um dia apareceu um rapaz lá que disse que estava endemoniado e falou que tinha um arco de fogo na mão e que ele ia expulsar o demônio com o arco, com a flecha. Aí, segundo ele entesou o arco, pá, soltou, e o interessante é que ele empurrou a flecha, né? E flecha, eu nunca cacei com flecha, mas eu tenho um irmão que tinha um arco e flecha, meu irmão mais velho,
E ele andava com aquelas flechas de índio mesmo, com o material tudo que ele comprou, e você entesa o arco e solta, você não empurra. Então, no caso dele empurrar a flecha, bateu no tal cidadão que estava endemoniado, ele caiu para trás e saiu liberto. Só que a flecha que bateu no rapaz ainda não foi nem no nome de Jesus, foi só uma flecha. Se ele tivesse dito, eu vou jogar a flecha e no nome de Jesus ele vai sair, amém. Eu não ia acreditar, mas o amém, que pelo menos é o nome de Jesus. Aí sempre ele tem um negócio diferente, algo inovado na igreja. Outra vez ele mandou, tinha uma pessoa supostamente estava endemoniada, caída no chão, duas pessoas, na verdade. E ele chamou uma irmã e falou: passa a sua capa sobre ela. Parecia um monte de médico na sala de cirurgia, que é um monte de vestido de branco. Aí a mulher passou a capa e nada. Ele falou assim: aí passou a capa e falou: sai o nome de Jesus. Aí nada. Ele falou assim: não é só o nome de Jesus. Aí ele arrancou a dele e falou: essa capa eu deixei ela enterrada no monte 3 dias. Podia ter ficado enterrado 3 anos, não faz diferença nenhuma. Deixei enterrado 3 dias e ele falou: agora observa. Só passou a capa, as duas pessoas levantaram. A capa tem mais poder do que o nome de Jesus. Ele supostamente se baseia na Bíblia, porque os aventais de Paulo e seus lenços, juntamente com também a sombra de Pedro, em um nome de Jesus curava, não que havia algum poder místico nos objetos e na sombra de Pedro, mas era poder do nome de Jesus, como eu já vi um pastor que eu trabalhei com há muito tempo, um dia ele falou, eu falei, irmãos, não sou eu, é Jesus. Eu vou passar por essa pessoa que está endemoniada, e assim que a minha sombra passar por sobre ela, em nome de Jesus vai sair, porque eu creio de acordo com a Bíblia que assim aconteceu. Mas o nome que foi invocado foi o nome de Jesus, não foi a sombra dele. Isso estou falando que eu vi. Então, começou esse tipo de crente. Depois ele arrumou uma moça lá cantando, que era o espírito da Shakira. A tadinha da Shakira. Shakira até ela entrou no negócio. E a menina cantava em espanhol. E cantava até parecido com a Shakira mesmo. Só que, é claro, eles arrumou uma menina que cantava bem igual a Shakira e colocou lá, disse que era o espírito da Shakira. Outro dia ela falou, ainda falou errado, que era o espírito da Arquelina, ele falou, e da Alequina lá do Coringa. Quadrão Suicida, sim. Ele falou que era a noiva do Coringa que estava manifesta na igreja. Isso é para os irmãos ver os níveis de coisa que a gente vê. E isso não é espiritual, isso é palhaçada, é interesse de promoção do nome da pessoa, para que traz gente para a igreja. E essas pessoas carentes ficam dependentes desse povo. E ao ficar dependente desse povo, se um demônio realmente manifestar ali, eles não sabem o que fazer, porque eles estão brincando com as coisas de Deus. E as coisas de Deus são muito sérias. E o demônio, como eu já falei, a tendência dele é escravizar pessoas e não ficar ali com brincadeira. O pastor vai falar aqui, ó. Conforme Judas, no 1 João capítulo 5, versículo 19, que fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o maligno, no poder do maligno. Ele fala que Satanás, ele aparentemente procura estabelecer centros estratégicos da imoralidade na Terra. O que o pastor quer mostrar aqui é o seguinte, que o sistema do mundo, esse sistema que governa os governos, eles está debaixo do poder de Satanás. Quando eu falo governo aqui, pode ser até governo humano mesmo, que é usado pelo diabo para o atrapalhamento do desenvolvimento do que é moral e ético no mundo. E o pastor mostra que a tendência do diabo através desses pontos estratégicos que ele utiliza em vários lugares, é espalhar aquilo que é imoral, aquilo que é contrário à ética, contrário aos padrões bíblicos, escravizar o ser humano realmente nas trevas. Essa é a tendência de Satanás. Lembrando que o homem que não tem Deus, a Bíblia deixa muito claro, ele anda em trevas. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo de número 5, que ele vai falando como nós éramos anteriormente, falando que nós éramos entenebrecidos, que nós vivíamos em trevas, que nós andávamos na escuridão e éramos dominados pelos espíritos das trevas, pelos espíritos dominadores. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro. Assim, a vida de muitos homens
que são opressos pelo diabo e outros que são realmente possessos por Satanás. Eles dedicam a sua vida, mesmo que são bons pais de família, são homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, e acabam sendo escravizados pelo diabo, na droga, na bebida, na prostituição e outros tipos de coisa. Por quê? Porque não tem Jesus na vida. E essa é a tendência do diabo. Tem pessoas que acham que a preocupação do diabo é com o crente. Então, o diabo quer destruir o ser humano. Todo ser humano é a imagem de Deus. Jesus conquistou isso para nós. Para ele simplesmente continuar como quem é a imagem, ele só precisa aceitar Cristo e voltar a fazer aquilo que é correto de acordo com os padrões escriturísticos que Deus deixou para nós. E se ele não vive assim, ele é escravizado pelo diabo. Ele é escravizado pelo diabo. E ele pode não cair endemoniado, ele pode não ter nada de macumba na casa dele, mas ele é um escravo de Satanás, porque ele vive fora do que é padrão de Deus. E tem aquelas pessoas que são mais escravizadas pelo diabo, onde você vê miséria, briga, morte, pessoas que têm a sua família destruída e coisas semelhantes. Pastor vai mostrar aqui, irmão, sobre Satanás governa através de seu exército de demônios. Ele vai mostrar aqui em Daniel 10, como nós já falamos, lá vemos o príncipe da Pérsia. Ele fala que não se refere a um reino visível daquela nação, ou seja, não tinha a ver com poderes do governo da nação, e sim com poderes espirituais, que eu estou falando assim, porque tem alguns pastores que defendem que esses poderes ali não está falando do príncipe da Pérsia, não está falando de demônio, está falando realmente do presidente do país, ou do rei do país. Alguns pastores defendem essa ideia. Se você pegar alguns comentários do Bíblia de Daniel, você vai ver isso. Mas ali realmente está falando de poderes demoníacos, porque foi um anjo que veio lutar. E o anjo não veio lutar com o rei da Pérsia, e sim com um demônio. Ele fala que era um príncipe invisível do exército satânico, e quem diga que cada nação tem um príncipe do reino das trevas, invisível, mas real. E isso é como nós falamos na aula passada, nós não acreditamos naquele mapeamento de demônio, mas sabemos que existe uma hierarquia, uma organização demoníaca, que o próprio Jesus falou, que se o reino das trevas estiver dividido e não subsiste, para que eles consigam governar aquilo que eles tentam destruir, como locais, vida de pessoas, porque eles não são onipresentes e não oniscientes. E sendo assim, eles precisam de trabalhar em conjunto para que eles possam conseguir executar o trabalho que eles tanto empenham a fazer, que é a destruição do semelhante de Deus. Na outra parte, ele vai falar assim: ó, nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra as forças malignas e invisíveis das regiões celestiais que influenciam o homem à prática do mal. A razão pelo qual o povo de Deus precisa desenvolver uma poderosa vida de oração é para neutralizar os ataques desses espíritos pervertidos, aniquilando o seu poder de executar os planos diabólicos. Então, nós vemos em Efésios, muito claro, Efésios 6, versículo de 12 a 18, onde a partir todo o versículo 6, que já prepara para a conclusão da carta aos Efésios, a partir do versículo 10, ele começa mostrando como nós devemos nos portar com a armadura de Deus, e ele passa a falar sobre com quem nós lutamos, que não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra o nosso semelhante, mas contra os espíritos demoníacos. Ele estava até explicando, se os irmãos observar, a carta aos Efésios é uma carta eclesiológica, que muitas coisas que ocorrem dentro da própria igreja são pessoas que são fracas e cedem lugar para esse espírito maligno. E ele mostra que nós devemos entender isso e vencer esses espíritos malignos com oração e súplica diante do Senhor. Que as nossas orações, ela nos dá a condição de permanecer em pé diante do Senhor. Se nós permanecermos sempre fugindo da oração, ignorando a vida de oração, nós vamos sempre fraquejar diante do Senhor e ceder a essas influências do espírito maligno. E o pastor vai citar aqui a passagem que eu fui com os irmãos de Apocalipse, que ele até fala aqui que houve então guerra nos céus,
E Miguel e seus anjos lidaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, ou seja, eles lutaram. Fala, o grande dragão foi lançado fora. Aí foi isso que eu disse para os irmãos, que aqui está falando do dragão Satanás, e, e que, no caso, ele poderia estar preso. Agora, o interessante, eu não sei se os irmãos já ouviram, existe uma linha de pensamento de alguns pastores, principalmente de linha batista, que eles falam que o diabo está preso hoje. Os irmãos já ouviram essa linha? Que o Satanás está preso. Tem alguns, inclusive o Cláudio Duarte é um que defende isso, que o diabo está preso. E uma vez um irmão dentro das igrejas Assembleia de Deus, que eu congregava no Brasil, ele era o superintendente, junto com o segundo superintendente, abordaram esse assunto. Quando eles falaram, um irmão perguntou se ele falou, o irmão falou assim, pediu para voltar, e falou, mas como que o irmão prova que o diabo está preso? E ele começou a dizer que o diabo estava preso sim, porque em Apocalipse fala que o diabo está preso. Aí eu perguntei onde, foi Apocalipse 20. Falei, não, o verbo aqui está no futuro, que o diabo será preso. Aí eu falei, mas vamos lá, digamos que o diabo está preso, como o irmão disse, que o diabo está preso. O que o irmão me disse quando o diabo chegou diante de Deus, junto com os filhos de Deus, no livro de Jó? Diz a Bíblia que os filhos de Deus foram no local que nós não sabemos, e numa reunião eles foram encontrar com Deus, e diz a Bíblia que Satanás também foi por 2 vezes. Falei também, a Bíblia fala que o próprio Satanás, ele foi quem tentou Adão e Eva. Depois a Bíblia fala que Satanás, ele teve no processo de Jó, e ele esteve acusando Josué, que era o sumo sacerdote no livro de Zacarias, ao ver a sua roupa manchada. E Satanás, o próprio Satanás tentou Jesus. Como que o irmão me explica isso? Aí ele falou assim, porque antes da morte e ressurreição de Jesus, o diabo, ele tinha acesso a sair da cadeia. Eu falei, aí estava de alberga. E tá, ele ganhou cela livre, saidinha. Bonito. Aí ele falou que eu era irônico. Eu falei, não, o irmão tá falando uma coisa que não tem fundamento. Eu achei que o irmão ia me dar um argumento melhor. Falei com ele assim, meu irmão, cadeias espirituais. Falei que quando se prende alguém, não é para poder parar suas ações. Ele falou, eu falei, então por que Deus repreendeu o diabo se ele continuar agindo? Falei, rapaz, não, isso aqui não é Fernando de Beiramar, não, rapaz, que você coloca ele na prisão debaixo da terra, ele manda aqui em cima, não. Justiça de Deus é diferente, cadeia de Deus é diferente. Aí, isso dentro da Assembleia de Deus, eu vi um irmão defendendo a ideia de que o diabo está preso hoje. Então, nós sabemos pela Bíblia que não, mas existe essa linha de pensamento que ele está preso, e alguns baseia em Apocalipse 20, ou até mesmo nessa passagem aqui de, de Apocalipse, juntamente com a passagem de Judas, versículo 6, que fala de anjos caídos que estão presos. Então, a teoria de que o diabo está preso, isso é errado. Nós sabemos que é errado porque ele não tem como estar preso. A Bíblia mostra muito bem as suas ações. Então, ele não está preso. E, e esse pensamento, irmão, de que o diabo está preso, surgiu pelo seguinte: a linha calvinista, eles alegam o seguinte, que o milênio não é literal. Se o milênio não é literal, para quem acredita que o milênio é literal como o pré-tribulacionismo, acredito que o diabo será preso no período do reino de 1000 anos. E no pensamento amilenista, que não há milênio, a palavra a no grego é um prefixo de negação, quer dizer que então não tem milênio. Se não tem milênio, como eles interpretariam que o diabo será preso? Na ideia deles, esse será preso não tem a ver com o futuro, mas eles até jogam com palavra que é um tempo que nós não podemos, o tempo de Deus não existe passado, presente e futuro, que ali o será preso tem a ver com o que já aconteceu. Então, que o diabo foi limitado às suas ações. Fica bastante vago, porque
As ações do diabo no período bíblico, antes de Cristo, ela permanece o mesmo, ela não mudou. E parece que hoje tem até mais força do que dos registros bíblicos, porque os registros bíblicos mostram no Velho Testamento 3 vezes falando a respeito do diabo, em mais lugar algum. Todas as coisas que ocorreu foi a ação de Deus. Você vê lá no livro de Crônicas, que fala que Satanás incitou Davi contra o povo, e 2 vezes no livro de Jó e no livro de Zacarias. Você não encontra mais isso por 4 vezes. Já o Novo Testamento está constantemente falando da ação do diabo. Então, será que a ação dele foi inibida mesmo? Se o Novo Testamento mostra com mais veemência do que o Antigo? Então, essas linhas de pensamento ela não se sustentam pelas Escrituras. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses invencionices para tentar defender uma tese nossa ou uma linha teológica nossa e acabamos usando a Bíblia pelo nosso bel prazer. Então, temos que ser verdadeiros com a Escritura para não criarmos esse tipo de heresia. E eu estou falando aqui de homens bons que defendem essa ideia, como o Hernandes Dias Lopes é um que defende, Augusto Nicodemos, pastor Paulo Júnior e outros que defendem essa ideia de que o diabo foi inibido às suas ações. Então, hoje ele já não age mais com tanto poder como ele agia antes. Ainda bem, né? Se ele não age com tanto poder igual ele agia antes e faz esse buraco que ele faz na vida do ser humano, imagine antes, então. Então, não tem base bíblica para isso. Na página de número 25, irmão, sobre as características dos demônios, o pastor vai alegar o seguinte, ó, que os demônios são diferentes em suas capacidades individuais, seus hábitos e seus caminhos, quanto são os seres humanos, com uma exceção. Seus objetivos são constantemente malévolos, sempre objetivando a ruína das almas daqueles a quem seduz e engana. Então, ou seja, os demônios têm uma decisão, eles têm um propósito, de acordo com o pastor coloca aqui. A tendência de toda a ação do demônio é destruir a imagem de Deus. E como eu falei com os irmãos, não tem a ver com destruir porque ele ficou com inveja do ser humano, porque ele queria de tudo quanto é forma, porque igual uma vez eu ouvi um irmão falando que quando o diabo caiu e ele pecou, Deus ficou triste no céu e por algum tempo Deus ficou pensando como que ele ia suprir aquela tristeza e criou o ser humano. Mas ele continuou triste então, porque o ser humano caiu do mesmo jeito e ele não criou mais nada para suprir a necessidade. Deus não tem necessidade de nada, ele é completo em si. Então, a pessoa quer fazer algo bonito na pregação e acaba diminuindo Deus. Deus é completo em si, ele é composto, ele não precisa de nada, ele é feliz com ele mesmo. É por isso que o nome Elohim ou El quer dizer autoexistente, ele existe por si mesmo. Ele não precisa de ninguém para nada. Ele nos criou para a glória do nome dele, só isso. E não foi para substituir o diabo nem nada, porque ele se sentiu sozinho, como alguns falam. Primeiro que ele tem milhares e milhares de anjos. O Salmo 78, acho que versículo 19, 18, 19, fala que os carros de Deus, eles são anjos, são milhares, são 10 dezenas de milhares de milhares. Então é muito anjo no cálculo nosso. Então, como que eu vou, sabe, falar que Deus está com tristeza e necessidade da pessoa nossa? Então, não há isso, de forma alguma. E as ações do diabo é simplesmente prejudicar aquela pessoa que foi criada à imagem de Deus. Não porque o homem foi feito que ocupou o lugar do diabo, como eu falei na aula passada, não tem a ver com questão de louvor, nada. A questão é quem ele é. A pessoa que é o diabo. Essa é a tendência dele, destruir aquele que é a imagem e semelhança do Criador. Vai falar, alguns demônios são especialistas em causar enfermidades, outros usam de seu poder para causar engano e ilusão. Alguns demônios podem ser expulsos prontamente, enquanto outros são resistentes, que só podem ser expelidos por meio de jejum e oração. A Bíblia enumera muitos tipos de demônios. Aqui está os versículos. O que o pastor quer mostrar aqui, mas como eu falei,
organização dos demônios em trabalhar. A tendência do demônio é destruir a imagem de Cristo, não importa de qualquer da maneira que seja. Eles trabalham, como eu acredito, biblicamente, a Bíblia fala de espírito de enfermidade, está lá em Lucas, fala que uma mulher tinha um espírito de enfermidade, e depois Jesus fala que ele curou ela no sábado e fala: será que essa mulher não poderia ser liberta de Satanás, que ela estava sendo escravizada por 38 anos? Então, ela andava encurvada e a enfermidade dela era demoníaca. Nós vemos também no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, que é a passagem que o pastor até cita aqui, de um jovem que ele sofria de ataque epilético. Se fosse olhar nos dias de hoje, eles mandariam ele para uma psicóloga, um trem qualquer, e trataria, porque hoje psicologizar a igreja ficou normal. Se os irmãos observar, boa parte das pregações tem que ter psicologia, senão não causa efeito no povo. É tudo psicologizado. Ai, que tudo tem que ser. Tem umas. Eu não vou nem citar nome aqui, não, que eu acho que eu já ia cometer um erro, citando o nome dos pessoal aí que aparece no Brasil, aqui na América, para levar o dinheiro dos bobos e sai carregando o dinheiro do povo. Com essas questões de psicanálise, que psicanálise nem precisa de estudo, né? Qualquer um que faz um cursinho qualquer na internet vira psicanalista. E não é curso acadêmico nem nada. E começa com esse jogo de palavras, vai enganando o povo, enganando o povo. Moço, esse negócio não resolve problema espiritual. Não resolve problema espiritual. Isso não resolve problema espiritual. Quando esse jovem, Jesus chegou, Jesus perguntou, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, Jesus perguntou o que aconteceu. E Mateus, quando narra, fala que ele sofria de ataque epilético. Aí ele fala que quando ele sofria aquilo, ele caía na água, ele caía no fogo, em vários lugares. Era o sofrimento daquele jovem. Nós não sabemos a idade dele, talvez pela preocupação do pai, não sei, entre 12 e 16 anos. Jesus chega e expulsa o demônio. Ele expulsou demônio, não foi, vem cá, vamos conversar aqui com porque está sofrendo ataque epilético. Ele expulsou, e nem foi cura, foi expulsar o demônio. Aí ele foi liberto. Não estou dizendo que todo ataque epilético é demônio, mas eu acho que nós temos que ter discernimento. Vocês vão entendendo? Eu tive amigos que davam ataque epilético, porque eles tinham algum problema, pelo que falava, alguma veia dobrava na cabeça dele, faltava ar e ele acabava tendo ataque epilético. Alguns que davam convulsão, conheço pessoas que já morreram de convulsão, e que isso também não nega que é uma ação demoníaca escravizando essa pessoa. Isso não nega. Mas a questão é, nem todo ataque epilético é demônio, nós temos que ter discernimento. Como nem tem doença que é e tem doença que não. Igual essa mulher mesmo estava encurvada, era demônio. A Bíblia fala da mulher Ciro-Fenícia que tinha uma filha que estava endemoniada, mas teve pessoas que Jesus curou que não era demônio. Vocês estão entendendo? Tinha uma pessoa que ela era muda, e Jesus, ela era muda e surda, e Jesus curou. A Bíblia fala que ele expulsou o demônio e a pessoa passou a ouvir e falar. Mas teve surdo e mudo que ele curou que não era demônio. Por isso que eu digo que nós temos que ter discernimento. Então, o pastor mostra aqui que realmente tem demônios que atuam na área de enfermidades. E eu conheci pessoalmente pessoas que a gente chega na casa para orar e o Espírito de Deus revelava que aquilo era coisa demoníaca, que estava escravizando aquela pessoa. Então, quando você busca de Deus e trabalha nessa área, estou falando esses negócios de correr atrás de demônio, não. Estou falando de você chegar no local, convidado para orar, e de repente Deus te mostra. Que hoje está cheio de internet dos caras que correm atrás de demônio. Estão andando correndo atrás aí de demônio, igual se estivesse caçando bicho no mato. E o pastor mostra também de que existem demônios que têm. Aí ele fala que demônios que atuam através do engano, com mentiras, com essa parte de ilusão, que realmente nós temos que entender que existe esses mágicos que faz as mágicas deles aí debaixo de panos e coisa e tal, mas existe pessoas realmente, irmão, que através de ilusão, de poderes satânicos, que faz coisas que enganam pessoas. Isso realmente existe. Ou que faz coisas que realmente é real com o poder do diabo. Isso é coisa que ocorre. O livro de Atos mostra um mágico assim, que a Bíblia fala muito que ele enganava pessoas com as suas artes mágicas.
E quando ele supostamente disse que converteu, e quando João e Pedro foi à cidade que pregaram e o poder de Deus desceu lá e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ele logo calculou que aquele poder era diferente do que ele usava e que ele teve interesse de comprar aquele poder para que ele pudesse ganhar mais dinheiro com ele. Então ele era alguém realmente usado pelo espírito maligno, sem contar a moça do capítulo 16 de Atos, que adivinhava através do espírito maligno. Que quando o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela, ela já não adivinhava nada mais. E aquela cooperativa de donos que tinha começou a ter prejuízos financeiros, porque já não havia mais como ganhar dinheiro com ela, e tiveram o apóstolo Paulo, juntamente com os Silas, tiveram problemas a ponto de ser preso. Então, nós vemos que sim, há uma ação do diabo nessa área e que há necessidade de um discernimento, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. E outra coisa que o pastor mostra aqui, irmão, que isso aí eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Isso está na Bíblia, não é que o pastor inventou. Que ele simplesmente completou a frase dizendo que existe demônios que saem, você ora e fala para eles saírem no nome de Jesus, eles saem. E ocasionou do mesmo menino do ataque epilético, se os irmãos observar, Jesus ele enviou os discípulos de dois em dois e eles foram e expulsaram demônios. Só que quando eles voltaram, Lucas narra isso com mais clareza e diz que eles até se alegraram e disseram que os espíritos malignos sujeitavam a eles. Jesus falou: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então Jesus estava mostrando para eles: não fica arrogante, porque eu vi o diabo cair do céu como um raio, não era a queda do diabo. Era quando eles estavam expulsando o demônio, o diabo perdeu. Ali ele viu isso porque Jesus ele é onisciente, onipresente. Então, quando ele enviou os discípulos, ele já preveu que os demônios iriam obedecer através do nome de Jesus e obedecer. Então, ele está mostrando que os demônios, que ele viu Satanás cair do céu como um raio, porque ele perdeu aquela batalha quando os discípulos foram expulsar demônio. Que as pessoas interpretam eu vi Satanás cair do raio, como está em Lucas, que é quando a queda do diabo, que caiu do céu lá e pai bateu na terra e matou os dinossauros. Jesus está falando do ato presente, que viu Satanás cair do céu como um raio, ou seja, Satanás perdeu naquele momento. Aí, depois dessa parte, Jesus vai para o Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João, e os outros 9 discípulos ficaram, os 9 apóstolos, na verdade, com talvez mais um grupo de discípulos. E eles não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre aquele adolescente. E os fariseus logo os caiu acusando, o pai do menino ficou um pouco entristecido, e quando Jesus chega, ele chama a geração mais incrédula, todos que estavam presentes, expulsa o demônio, e quando todo mundo retorna para sua casa, os discípulos abordaram Jesus e lhes disseram: por que nós não podemos expulsar o demônio? E Jesus disse: essa caça de demônio não sai senão com jejum e oração. E ele vai, só que antes ele disse: por causa da vossa pequena fé, ele deixou claro. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Os irmãos, por exemplo, os irmãos acreditam que para expulsar demônio precisa de estar jejuando? Você, por exemplo, tem que estar em jejum hoje se você deparasse com uma pessoa com espírito maligno, você tem que estar em jejum? Eu não vejo necessidade. Eu acredito que o jejum ele fortalece o espírito do cristão, Hum. mas necessidade de jejum, não, você precisa de fé, simplesmente. O No texto caso diz é porque eles não que é tinham o fé. suficiente. Os irmãos lembram que eu falei que os demônios acabam ganhando muita força com o que eles criarem em torno dele? Durante muitos anos, as pessoas falavam que existe uma classe de demônio que só sai com jejum e oração. Quando eu disse para os irmãos que nem todo ataque epilético é demônio, nem todo ataque epilético é demônio, mas tem ataque epilético que pode ser demônio. Como nem toda pessoa encurvada vai ser demônio, mas tem pessoas que vai estar encurvada pelo demônio, como a Bíblia mostra. Jesus, ele, sendo o autor da fé, sendo alguém que orava, mesmo não precisando, ele sendo Deus, mas ele orava para dar exemplo para nós, ele tinha uma vida de oração, de jejum, e tinha fé bastante, que ele orou com muita fé no capítulo 17 de João, como o Cristo.
E ele mostra para nós o seguinte: aonde não tem jejum e oração, tem ausência de fé. É simplesmente isso. Ele diz: por que nós podemos estar? Por causa da vossa pequena fé. Porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Por quê? Como nosso irmão falou, jejum e oração fortalece o nosso espírito. E isso automaticamente aumenta a sua fé. Então não é que você tem que estar jejuando. Aí eu já vi pessoas, eu estou dizendo que eu já vi, pessoas expulsar o demônio, eu não vou sair que você não jejuou hoje. E a pessoa ficar desconcertada. Ele lembrar, eu realmente não jejuei hoje. Aí ele vai e fica com medo do demônio. Por quê? Porque eles criaram esse negócio na mente e o demônio não é bobo, pegou. Falou, já que ele não jejuou hoje, então ele não pode me arrancar daqui. Véio. O que quer dizer o texto é, a sua vida de devocional a Deus é que aumenta a sua fé, é que te fortalece. E vamos ser verdadeiro, quando você está orando mais e consagrando mais, você fica corajoso. Você chega, rapaz, e não tem negócio. Se o demônio pega alguém na igreja, você está igual esses caçadores de demônio, e vai atrás dele. Então, agora, quando a pessoa não está, ele costuma ter as bases, principalmente se ele é uma pessoa que tem uma vida de oração, de consagração, e ele acostumou a fazer esse tipo de trabalho, de repente ele começa a relaxar, e ele depara, ele sente na pele o medo de ir, porque ele sabe que não é brincadeira. Então, o que Jesus está mostrando é fé e oração aumenta a nossa vida espiritual. Fé e oração te edifica mais. Fé e oração aumenta a sua fé. Então, é isso que ele está falando. E não que você necessariamente precisaria de estar naquele dia em jejum. Não é isso. É que você tem que manter a sua vida com Deus constantemente para a sua fé nunca vacilar. Para nós terminarmos, ele fala: ó, os espíritos sedutores se ocupam em seduzir homens e mulheres à imoralidade. Espírito de morte incitam os homens a cometerem homicídios ou autodestruição, que é o mesmo que suicídio. Espíritos familiares se manifestam através de um médium disfarçado de espíritos de pessoas que já morreram. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é que essas ações do diabo em escravizar pessoas, em enfermidades, em engano e em ilusões, eles também agem seduzindo homens e mulheres, como eu já falei, não ele materializando, mas utilizando de pessoas, e isso toda a vida foi criado no passado. Às vezes até hoje, muitas pessoas acham que que pombagira pega só mulher. Pombagira, irmãos, entra em homem também. Existem homens que eles têm mais pombagira que algumas mulheres. E as pessoas acham que. E inclusive, tem pessoas que acham que pombagira é um demônio fêmea. E não existe isso. Espírito é espírito. E esses nomes dados nas linhas de espiritismo que existe no Brasil, como, por exemplo, a Ubanda, que acredita em Pombagira, que, na verdade, dentro da cultura da Ubanda, a Pombagira não é um demônio, ela é uma pessoa que sofreu muito, e por ela ter sofrido muito, ela não quis mais reencarnar, e não quer reencarnar para ela se sustentar, ela faz isso. Aí tem vários outros espíritos da Ubanda que, na crença da Ubanda, eles alegam a respeito desses espíritos, e cada um desses espíritos tem alguma coisa a ver com, com algum tempo da vida dessa pessoa quando ela estava em vida, e ela morreu por alguma ocasião, ela não quis mais encarnar, por isso ela ficou assim. Então, esse é o pensamento do Umbanda. E dentro dali Umbanda, que é de onde surge o pensamento, nós sabemos que é demônio, de demônios que escravizam pessoas, o pastor que colocou através de média, apesar que a questão de média tem a ver com o espiritismo kardecista, não com Umbanda. O muito que a Umbanda acredita na linha de Kardec, mas eles não seguem as doutrinas como os kardecistas seguem, porque os kardecistas eles realmente são doutrinados. Eles utilizam a Bíblia, os livros das codificações, que são 5 livros do Allan Kardec, e livros escritos supostamente por escritas mediúnicas de Chico Xavier, de Valdo Franco e outros, que eles alegam esses livros ter sido psicografados por espíritos e utilizam para, digamos, vou colocar na linguagem igual a nossa, para a edificação da fé deles. Mas esses espíritos, como o pastor mostra, eles seduzem homens e mulheres
levam pessoas a cometer suicídio e a tirar vida de outras pessoas. O muito que uma pessoa não possa ser má, como nós costumamos a dizer, na ação dela e tudo, você vê que é demônio. Pessoas que tiram vida dos pais, de filho, tiram a vida de irmão. Estou falando de pessoas de sangue. Não que essas pessoas têm mais valor do que uma pessoa que é fora da família. Mas você observa que é demônio. Pessoas que tiraram vidas ou se autodestruiu, pessoas que cometeram suicídio. E essas pessoas são pessoas que foram ou oprimidas demais pelo diabo ou realmente possessas por Satanás. Boa parte das pessoas que tiram a vida, elas são mais oprimidas por Satanás. E eu falo que eu já tive amigos que tiraram a própria vida e que eram pessoas que viviam oprimidas, principalmente quando nós não éramos cristãos. Nós não tínhamos. Hoje eu vejo isso, mas na época eu não tinha conhecimento, eu nunca fui religioso nem nada, não tinha conhecimento dessas coisas, de falar que ia suicidar e acabou tirando a própria vida. E nós tivemos, de um tempo para cá, já tem vindo aí um surto muito grande de pastores tirando a própria vida. Pastores que estão sobrecarregando, pastores que estão vivendo com vida duplas, e chega um momento que eles não conseguem mais viver aquilo ali, aquilo vai indo e o diabo acaba levando ele ao suicídio. Pastores que sobrecarregou de tanto peso, primeiro, por não querer dividir o cargo ou a carga com alguém na igreja, talvez por medo de perder, porque a igreja virou para ele algo dele, e aquilo acabou levando ele a um peso tão grande na vida que tirou a própria vida. Isso tem acontecido bastante no Brasil, mas boa parte, moço, na verdade, da maioria desses pastores que estão tirando a própria vida, a boa parte são pecado escondido. São pessoas que levaram a vida, toda a vida de pecado, não têm coragem de confessar, não têm coragem de confessar para a esposa, não têm coragem de confessar para os filhos, de confessar para a igreja e acabam tirando a própria vida. E o pior de tudo é que boa parte hoje da linha, até a linha pentecostal, tem acreditado que pessoas que estão tirando a própria vida vão morar no céu. Infelizmente, tem um número muito grande de crentes que está acreditando nisso, que o suicida ele não perde a salvação. Se ele suicidou salvo, ele está salvo. E isso principalmente na linha calvinista, porque os calvinistas alegam o seguinte: se é predestinado, não importa. Então, no pensamento deles, existe suicida que é predestinado. Mas nós temos visto na linha pentecostal pessoas defendendo essa mesma ideia de pessoas que suicidaram e têm direito à salvação. Alguns até alegam o fato de Sansão. Falar que Sansão suicidou, e um dia um rapaz até me perguntou se eu acredito que Sansão suicidou, eu falei que o texto é ambíguo, que eu particularmente não acredito que Sansão suicidou. Para mim, Sansão fez um sacrifício. Mas se ele suicidou, eu até disse, se ele suicidou, ele foi para o céu. Se eu esteja errado, que eu falei, porque Sansão é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, mas nenhum outro homem que cometeu um ato desastroso no Velho Testamento foi citado no Novo como alguém importante, igual foi Sansão. Eu falei, mas existe a linha que defende que ele suicidou. E se de tudo eu estiver errado e ele tiver suicidado, ele foi para o inferno. Não tem nesse negócio de que Sansão era predestinado e ele foi para o céu. Os irmãos estão entendendo? Se ele suicidou, ele não tem parte no reino de Deus. Porque a insatisfação das pessoas que eu conheci que suicidou ou de outros que a gente ouve em casa é insatisfação. O desejo de sair daquela tristeza que ele está e outras coisas que ocorrem na vida dele. Como eu falei, pessoas que estão com um peso tão grande de acumulação de pecado que o diabo segue eles ao pensamento deles que a resolução é tirar a própria vida. Então, nós temos tido um número muito grande de liderança que tem tirado a própria vida. Há quem defende, por último aí, que foi a esposa do... Vou falar bispo, mas eu nem gosto de usar esse termo. Lá, o bispo Samuel Ferreira, que há quem alega que ela suicidou tomando remédios. E por causa de insatisfação. Eu, particularmente, não sei, porque eu nem conheço esse pessoal.
Eu perdi tanta graça com esse povo de convenção que nem o pessoal da CGADB, que é a convenção que nós somos ligados, eu preocupo mais com isso. Então, mas o número de pastores, igual pouco tempo atrás faleceu um pastor da Igreja Universal, outros pastores que têm falecido, e teve até um pronunciamento muito com falta de ética do bispo Edir Macedo falando a respeito do pastor da igreja que faleceu, e outros aqui na América, no Brasil, tem tido um surto muito grande de pastores se suicidando. E se nós formos olhar biblicamente, isso é espírito malignos que leva essas pessoas ao suicídio. Eu até disse na aula passada para os irmãos que o fato de Jesus haver permitido aqueles demônios entrar nos porcos era simplesmente para mostrar para os moradores o que o demônio pode fazer com a vida de uma pessoa. E durante anos, aquele morador permaneceu com aqueles demônios dentro dele, a ponto de que ele se tornou quase uma. Eu não sei nem se dizer a palavra, inhumano. Já não parecia mais com humano, era alguém que vivia em sepulcros, é, se cortava, se machucava, andava com um pedaço de ferro amarrado no corpo, que ele quebrou todos os grilhões e as correntes, sem tomar banho, perdeu toda a dignidade, não tinha nem dignidade só quando ele foi liberto que ele voltou para casa, ele não sabia nem o que estava fazendo. Você já parou para imaginar uma pessoa endemoniada por anos, sem ter noção do que quem ele é, anos, uma pessoa endemoniada. E o dia que ele foi liberto, as pessoas expulsou o libertador e não quiseram contato com ele. Enquanto ele estava endemoniado, eles até amarraram, criaram, fizeram correntes, colocaram sobre ele grilhões, que era barra de ferro, para parar aquilo ali. Mas quando realmente ele foi liberto, eles entristeceram. Então, nós vemos o que os demônios podem fazer com a vida de uma pessoa entrar naqueles porcos e fazer com que os porcos precipitassem de um abismo e caíssem no mar. Se ele fez isso com 2.000 porcos, imagina com o corpo de um ser humano. Que ele só não fez porque o demônio só faz aquilo que Deus permite. Como dizia Lutero, o diabo ele é um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus dá a condição dele ir. E aquele homem só não foi destruído porque o Senhor Jesus já tinha um plano de libertar ele. Porque senão ele tinha virado o mesmo que aqueles porcos tinham virado. E pelo texto foi muitos anos aquela pessoa sem ter noção de quem ele era. E as pessoas, quando chega a esse ponto de brincando com as coisas de Deus ou sobrecarregando por não dividir as cargas, acaba entrando por esses caminhos e tirando a própria vida, como o pastor coloca aqui, em alta destruição. Bom, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos aqui na página 25. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa a mais para falar? Não sei, irmão, se essa matéria é prova. Eu sei que nós temos aqui no final um exercício, mas eu não sei se o pastor não comunicou nada para mim. Eu vou até perguntar para ele se essa matéria com os irmãos será prova, que nós temos apenas mais 3 aulas, e sendo assim, a última aula tem que ser prova, se caso for prova. Então, nós vamos agradecer a Deus. Amanhã eu envio a mensagem para o pastor e vamos ver a respeito de como que vai ser essa matéria. Ele vai colocar no grupo, com certeza, eles vão ficar cientes. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. E logo após, os irmãos sintam-se à vontade para se retirar da sala. Meu Deus e meu Pai, Deus de toda glória, mais uma vez nós te agradecemos por mais uma aula que se finda, pela vida dos teus filhos presentes, ó Pai, que o Senhor continue guardando, direcionando, ó Pai, nossas vidas, dando-nos visão, ó Pai, da tua obra e nos dando discernimento. Seja com cada um, ó Pai, estamos diante de um assunto um pouco difícil, por pertencer, ó Pai, ao mundo espiritual. Mas o Senhor, ó Deus, é aquele que governa todas as coisas, por isso te pedimos. Direciona nossas vidas, nos guarda. Usa para os teus filhos nessa obra, ó Pai, para
trabalhar em prol do teu reino e trazer libertação para muitas vidas. Seja com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Vamos que Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite e um resto de semana maravilhoso.